E aí, beleza? Aqui é o Daniel da Vegan Cheese Lover e hoje eu queria trazer para vocês um leque de possibilidades na produção de queijo vegetal para vocês fazerem nas suas casas. Na verdade, trata-se de diferentes tipos de queijos vegetais que vão trazer textura, sabores bem diversos e que vão acompanhar situações bem diferentes do nosso dia a dia, né? O interessante é que em 2019, pela primeira vez, eu acabei indo para Paris e me deparei com um frigorífico, uma geladeira expositora que estava repleto de queijos veganos. Foi numa mercearia, uma loja de produtos naturais chamada de Vegami. Não sei se assim se pronuncia, mas é assim que pelo menos eu consigo ler. Vegami. E ali tinha, quando eu entrei, logo que eu entrei, eu já vi essa expositora e ela estava repleta de queijos vegetais, né? Foi assim bem interessante ter me deparado com isso, porque eu nunca tinha visto, na verdade, tantos queijos vegetais diferentes juntos num só lugar para ser vendido. Então, e tinha das mais diversas sortes, né? Não era só grandes marcas, né? Normalmente a gente vê até uma certa diversidade com essas grandes marcas, mas também tinha bastante coisa de pequenos produtores, né? Coisas que são um pouco mais difíceis de encontrar. E também tinha uma certa diversidade de queijos veganos fermentados, e isso também me chamou muito a atenção, de você ter numa loja a possibilidade de comprar esses queijos fermentados de pequenos produtores. Isso em 2019. Até ia ser interessante voltar lá para ver como é que cresceu isso, né? Porque em relação a queijos vegetais, o mercado ele só está crescendo, né? E isso ano a ano é possível a gente perceber o crescimento desse mercado, né? Agora, quando a gente fala de tipos de queijos vegetais, a gente está se referindo a quê? Na verdade, a gente precisa ter uma base para a gente poder conversar, né? Qual seria a referência que a gente vai tomar para a gente poder conversar sobre isso? Então, dentre essas referências, por exemplo, a gente pode pegar a questão da consistência, né? Então, quais seriam os diversos tipos que a gente vê com base na consistência? A gente tem desde pastinha para barrar, né, ou para passar no pão, temos possibilidade de fazer queijos mais cremosos, queijo fresco, queijo semi-curado ou até um queijo um pouco mais curado. Essas são as possibilidades que a gente vê dentro da consistência. Agora, a coisa começa a ficar mais interessante quando a gente avança para a questão dos ingredientes, por exemplo. Porque aí a gente pode imaginar os ingredientes de base. Então vejam só a diversidade que a gente pode ter, né? Só no mundo das oleaginosas, né, das castanhas, a gente já tem uma diversidade interessante. Normalmente castanha de caju, né, que é o que a gente mais acaba vendo e trabalhando, e tem lá os seus porquês da castanha de caju ser essa preferida. A gente tem as amêndoas, por exemplo, ou macadâmia, também dá para fazer uma boa base. Nozes, a própria noz pecan, a castanha do Brasil, né, ou castanha do Pará, avelãs. É claro que nem todas essas sozinhas elas fazem uma boa base, né? Algumas delas acaba sendo interessante entrar numa mistura com outros ingredientes, seja porque tem um teor de gordura muito elevado, né, como a avelã, por exemplo, ou um teor de alguma substância que
em quantidades maiores pode ser um pouco tóxica para a gente, como é o caso da castanha do Pará, né? Por conta do selênio que ali está presente. Mas isso só para falar de oleaginosas, né? As leguminosas, elas também aparecem para compor essa diversidade. E aí estamos falando a soja, que é a mais conhecida desse grupo, e por outro lado, não só o grão da soja, né, que a gente pode comprar ele seco, a partir dele fazer um leite de soja, mas também o tofu. Ele acaba sendo uma base interessante para a gente fazer alguns queijos vegetais, né? E o próprio tofu, ele também tem lá a sua diversidade de consistência, né? Você tem desde um tofu extra firme, né, que é um bloco bem mais consistente, e aqueles tofus que são já mais soft, né, como vem nas embalagens dele, que eles são já bem mais macios, né? E esses daí, eles acabam por derivar um queijo mais cremoso, que fica bem gostoso, né? Fora a soja, a gente pode trabalhar também com a gama de feijão, né? Os feijões, eles também podem entrar. Agora, é claro que em termos de feijão, o feijão branco, ele acaba sendo mais interessante para a gente utilizar, né? Fora feijão, lentilha também dá uma base boa para a gente trabalhar, né? Ou seja, são ingredientes com alto teor proteico, né? O tremoço também acaba sendo bastante utilizado, né? Ele pode ser bastante utilizado, e o tremoço é interessante porque ele, quando a gente compra ele já cozido, né? Ou se compra seco e for fazer todo o processo até chegar no tremoço em salmoura, ele traz um gosto bem característico e que fica muito bom em versões vegetais de queijo. Vale a pena testar alguma coisa com tremoço. E depois disso, fora as oleaginosas e as leguminosas, a gente pode ter por base também os próprios leites vegetais, né? Então, não só a gente tem essa parte dos ingredientes que eles podem ser triturados, né? E também contando sementes, por exemplo, semente de cânhamo, a semente de girassol, a semente de abóbora, né? Então, esses ingredientes eles podem ser triturados e a gente ter uma massa dele, né? Ou eles podem ser triturados com um maior volume de água e aí filtrados, e a gente tem uma porção líquida que a gente pode fazer. Então, com esse leite vegetal, a gente pode utilizar algumas técnicas da queijaria tradicional e coalhar isso daí para a gente fazer um queijo diferente. Então, as próprias técnicas, elas também entram como um fator de diversidade para nós, tá? Sem contar que dentro dessa diversidade há dois grandes grupos, né? O grupo dos queijos fermentados e dos não fermentados. E aí, quando a gente vai para o grupo dos queijos fermentados, o que a gente tem de diversidade de culturas hoje em dia é muito, muito interessante para a nossa produção, tá? E isso, assim, se a gente fala daí de fermentados, a gente pode ter a fermentação selvagem, né, com alguns probióticos que a gente consegue fazer em casa até, e a fermentação domesticada, que daí sim é essa diversidade de culturas que eu estava falando agora há pouco, né? E o mais interessante é que cada vez mais as empresas que produzem essas culturas, elas estão se preocupando em cultivar esses micro-organismos em meios que não tem a lactose como base, por exemplo. Então, a gente está falando de meio vegano. Muitas vezes eles usam o próprio carboidrato que vem do arroz, né, e não do leite de vaca.
para a gente é um grande ganho, porque aí um micro-organismo desse que não está sendo cultivado em lactose, maravilha para a gente utilizar, né? E esses micro-organismos, eles vão ter um papel bem diferente no processo de fermentação, tá? E, assim, só para ter uma ideia, se a gente pegar um Lactobacillus helveticus, por exemplo, e colocar ele para fermentar, ele vai trazer um resultado bem diferente de um Lactococcus lactis, na sua subespécie Lactis biovar diacetilactis. Nossa, que nome comprido que tem esse aí. Mas o resultado é bem diferente, porque se a gente pega o Lactobacillus helveticus, ele é o micro-organismo por excelência que ele está sendo utilizado na produção do queijo parmesão. É o mesmo micro-organismo. Se a gente conseguir achar uma versão vegana, né, de produção vegana desse micro-organismo, maravilha. A gente vai ter um sabor que é um sabor bem próximo do parmesão, né? Por outro lado, esse Lactococcus, na sua variedade a Diacetilactis, ele é um micro-organismo muito interessante porque ele produz uma substância que ela é conhecida por diacetil. Vocês já sentiram esse sabor em alguma situação da vida de vocês. Aqui não ligaram o nome ao sabor, né? Mas o diacetil, ele é uma dicetona vicinal, né? É um composto que ele está presente em alguns aromatizantes sabor manteiga, tá? Aquela pipoca de cinema, por exemplo, quando a gente chega próximo do conjunto de salas de cinema, né, de qualquer estabelecimento, aquele aroma que está presente no ar, né, que é aquele aroma de manteiga, na imensa maioria dos casos é um aromatizante e ele está sendo feito com esse diacetil, né, que é produzido por esse Lactococcus. Se a gente consegue achar esse micro-organismo na versão também, né, produção vegana, a gente consegue colocar isso para fermentar e a gente vai ter, seja numa base para queijo vegetal mesmo, a gente vai ter uma base de, assim, pelo menos um sabor de um queijo mais amanteigado, né? E se a gente intencionalmente fizer uma base que tenha uma quantidade de gordura já um pouco maior, né, a gente pode fazer uma manteiga vegana com gosto de manteiga, né, porque esse micro-organismo ele vai produzir o diacetil. Então, assim, a diversidade que a gente tem por conta dos micro-organismos também é muito interessante. É isso, assim, falando de bactérias, né, que é esse caso tanto do Lactobacillus quanto do Lactococcus, como também a gente pode ter dos fungos. Então, a gente tem principalmente 2 grandes fungos ali, que não é nada difícil de a gente encontrar na versão vegana, né, enquanto produção vegana desses fungos, que são o Penicillium roquefort e o Penicillium camembert. Esses 2 aí que eles trabalham para produção de fungos nos queijos vegetais também. Eles se dão muito bem nessas bases vegetais. Tá? Agora, um outro ponto para a gente pensar essa diversidade, né, e que às vezes gera até alguma confusão, é o próprio mundo dos queijos tradicionais, né? Porque a gente acaba por sempre estar produzindo à luz dos queijos tradicionais, o que não tem nada de errado com isso também não, tá? Para essa conversa nossa não tem erro a gente pensar dessa forma. Agora, a gente só precisava, de repente, começar a pensar nisso de uma maneira que a gente não coloque os queijos vegetais num nível abaixo dos queijos tradicionais, né? A gente pode levar esses queijos vegetais
lado a lado com os queijos tradicionais. Isso é uma maneira bem interessante de a gente pensar. Porque, por exemplo, imagina só, quando a gente fala de queijo azul, tá? A gente pode pensar o Roquefort, a gente pode pensar o Gorgonzola, a gente pode pensar o Cabrales. Tá? Então a gente tem, pelo menos aqui, 3 exemplos. Um está sendo produzido na França, outro está sendo produzido na Itália e outro está sendo produzido na Espanha. Tá? Agora, entre esses 3, primeira coisa, eles são iguais? Não são. Não são porque só de região e nome já são diferentes. Depois, o sabor deles vão ser iguais? Por mais que a gente tenha, né, um micro-organismo que pode ser até o mesmo para eles, vai ser igual? Não vai também. Tá? Se ao lado desses 3 a gente colocar um quarto elemento produzido com castanha de caju, maravilha, ele também não vai ser igual. Né? E ele está operando lado a lado entre esses. Se a gente fizer uma base de castanha de caju, acidificar com uma bactéria mesófila, por exemplo, e depois colocar um Penicillium roquefort para atuar ali, pronto, a gente produz um queijo azul. Né? É só interessante, a gente na nossa base, se eu estou falando de castanha de caju, por exemplo, é interessante ter um aporte de gordura um pouco maior, né? Para que a gente possa chegar numa textura bem interessante e bem próxima desses outros queijos aí também. Né? E não são iguais, mas são próximos, são, vamos dizer aí, são primos. Né? Essas 3 variedades, mais essa quarta que eu estou colocando com uma base de castanha de caju. Então, em relação a essa diversidade, a gente pode pensar também à luz dos queijos tradicionais, mas sempre é importante a gente ter esse cuidado de não menosprezar essas versões vegetais, tá? Mas a gente começar a enaltecer isso também e colocar lado a lado com o queijo tradicional. Né? Não tem por que a gente ficar sempre com essa ideia de que é uma tentativa para chegar lá, é uma imitação, esquece, é um queijo, só que com base vegetal. Né? Então, de repente, a gente consegue até ficar um pouco mais tranquilo em relação a essas nomenclaturas que a gente mesmo coloca. Tá? Agora, essa diversidade, né, de ingredientes, imagina só então, de tudo isso que eu falei, as combinações possíveis de serem feitas, né, entre esses ingredientes, somados às técnicas ainda, a gente consegue ter uma diversidade realmente muito grande. Tá? E, inclusive, essas técnicas, esses ingredientes, toda essa possibilidade de combinação também vai trazer tempo diferente de produção. Né? A gente pode ter tanto queijos super rápidos e, diria eu, até instantâneos. Né? Por exemplo, se você pega amêndoa e vai triturar essa amêndoa com um pouco de levedura nutricional que seja, para a gente entrar nesses ingredientes de sabor, levedura nutricional, alho em pó, cebola em pó e um pouco de sal, tritura tudo isso, vai virar um tipo de queijo ralado, que é excelente para colocar numa massa, em cima de um macarrão, alguma coisa assim que a gente esteja comendo. E vai ficar muito bom. Tá? E isso menos de 1 minuto consegue fazer isso. Se tiver os ingredientes todos separados ali, é só colocar num blender, a hora que você começa a triturar ali, é questão de segundos. Você já tem esse queijo pronto, né? Então você pode ter coisas super rápidas de serem feitas, né? Ou até alguns mais cremosos ou até mais pastosos, que eles ficam prontos super rápido também, questão de um dia, de repente. Você vai ter, se for fermentado, é o tempo da fermentação só e pronto. Você não precisa ter ele mais curado, né?
Agora, a gente pode ter alguns que levem um pouco mais de tempo, né? Alguns podem levar tipo uma semana de cura para firmar um pouco mais, para ter os sabores um pouco mais desenvolvidos, né? Podem ter até de repente 3 semanas de cura, um mês, 2, 3, de repente 6 meses. Eu já fiz queijo vegetal que ficou 6 meses maturando. Já cheguei a fazer até um ano de cura, né? Mas assim, aprendi bastante com isso. Tá? Não vou dizer que foi o melhor que eu fiz esse de um ano, que não foi. O de 6 meses, sim, ficou sensacional, imbatível, né? Até hoje eu tenho ele na memória com muito carinho, que foi um tipo que eu fiz que ficou muito bom, né? E eu usei algumas culturas domesticadas também para chegar nele. Mas, de qualquer forma, a quantidade de tempo ela vai ser diferente também para eles, né? Mas por que então que a gente faria esse tipo de coisa? Por que seria interessante começar a mirar nessa diversidade de queijos vegetais? Bom, primeiro porque assim, cada situação ela pode pedir um tipo diferente, né? Então, se você vai colocar no meio de um sanduíche, né, no meio de um pão, um hambúrguer, sei lá, vai ser um determinado tipo, que vai ser diferente, por exemplo, de algum queijo que você queira colocar numa salada, que é diferente de colocar num macarrão, numa pizza, né? Ou até mesmo montar uma tábua de queijos. Aí sim o jogo começa a ficar interessante, né? Imagina só, você produzir pelo menos uns 4 ou 5 tipos diferentes e a jogar com textura diferente, com sabor diferente, para ter numa tábua de queijos, né? Então, cada situação ela vai mais ou menos requisitar um tipo diferente, né? Mas uma coisa que é super interessante também de a gente ver é que quando a gente começa a trabalhar com essa diversidade, a gente também está se utilizando de ingredientes diferentes. E essa composição de diferentes ingredientes é muito saudável para a gente, né, para a nossa alimentação também. É diferente de você fazer uma coisa com base em castanha de caju, sempre só na castanha de caju, castanha de caju, castanha de caju, castanha de caju, e tá quase que todo dia só comendo castanha de caju. Isso vai chegar a um ponto que, nutricionalmente falando, não deve ser a melhor coisa do mundo, tá? Mas quando você já começa a diversificar essa base e uma hora usa um feijão, uma hora vai com soja, uma hora vai com castanha de caju, claro, por que não? Outra hora vai com amêndoa e macadâmia. Então, quando começa a brincar com essa diversidade, para a nossa alimentação, a coisa também passa a fazer mais sentido, né? E aí a gente até pode colocar essa diversidade na nossa alimentação diária até, de repente, por que não, né? Então, essa variedade acaba sendo rica para a gente também, né? E depois, a própria possibilidade de escolha, isso daí é sensacional, né? A gente poder escolher dentro de um leque, isso daí não tem preço, né? Então, a gente tendo até o nosso repertório de produção mais alargado, fundamental. E isso daí até, já deixo até uma dica para quem se sentir inspirado em se aventurar nessa diversidade, é ter um caderninho e anotar tudo que está a fazer. Tá? Todas as produções, não só ingredientes que estão sendo usados e as medidas deles também, não só isso, mas o modo que está fazendo, né? Fazer uma coisa bem completa, mais completa até do que a própria receita que vocês estão usando, porque muitas vezes alguns desvios de percurso eles acontecem e é importantíssimo a gente tomar nota disso, né? Para o mal ou para o bem, ou
se a coisa ficar muito boa, maravilha, você consegue repetir depois. E mais, consegue até de repente pegar essa técnica que deu muito certo e tentar extrapolar para um outro tipo de ingrediente, né? De repente vai dar muito certo também depois. E por mal também, né? Se de repente fez alguma coisa ali, ela não deu muito certo, aí já sabe onde errou, né? Já sabe como contornar isso da próxima vez. Então é muito importante ter essas anotações em dia sempre, né? E depois voltar também, porque às vezes você faz um determinado queijo ali e ele vai ficar pronto dali uma semana ou dali um mês. Quando você come esse queijo, é importante voltar na receita e fazer alguns apontamentos sensoriais, né? O que você achou, como é que ficou o gosto dele, como é que ficou a textura. E não precisa ser a pessoa mais, né, com um super vocabulário, não precisa ser um gourmet para ficar descrevendo sensorialmente as coisas, né? Para começar, só gostei, não gostei já é excelente. Começar dessa forma, né? E depois, por que gostou e por que não gostou, né? O que atraiu mais e o que não atraiu? Está equilibrado a coisa, não está? Isso daí é interessante também de fazer, né? Então, essa produção não é só a gente ter essa diversidade de possibilidade de escolha, né? E até o nosso aspecto nutricional, né, vai ficar um aporte mais interessante, mas também você sabe o que você está fazendo, né? Você sabe os ingredientes que está utilizando. De uma certa forma, esse queijo vegetal produzido por você, ele pode ser mais saudável do que o que eventualmente você compraria. De repente, até o custo-benefício de você fazer é maior do que comprar, né? Fora que nem sempre aquele tipo de sabor e textura que você quer ter naquele momento não necessariamente vai ser fácil de encontrar no mercado, né? Então, numa dessas, fazer é poder, né? A gente poder desenvolver isso vai ser excelente. Agora, como que a gente chega numa produção com essa diversidade, né? Como que a gente faz esses diferentes tipos de queijo? Por onde começa tudo isso, né? Começa testando, errando, estudando, vendo que deu certo, que não deu, né? Todo começo, para tudo, é um pouco mais difícil, tá? Mas depois vai pegando jeito, vai vendo pelas repetições, vai vendo uma receita que não deu certo e uma outra que fez que também não deu certo. Por que essas duas não deram certo? Compara as duas, vê os ingredientes que estão lá, as quantidades que estão ali, né? É assim que a gente vai adquirindo conhecimento dentro desse mundo dos queijos vegetais, não é? E até a gente percebendo também que conforme o tempo vai passando e a gente vai experimentando, a gente vai testando diferentes combinações, a gente vai ficando mais fluente nessa arte de produção dos queijos vegetais. É como dirigir, por exemplo. Imagina só a primeira vez que a gente foi dirigir um carro, né? Entrou ali, viu 3 pedais, marcha ali, direção, aí tem retrovisor aqui, retrovisor lá, e tem o limpa-brisa, e tem farol, é uma infinidade de coisas que está ali para a gente pensar numa primeira vez, que leva um certo tempo, né? Até a gente entrar num carro hoje em dia e sair andando, já está meio que piloto automático. Você não precisa pensar, não, agora eu preciso apertar a embreagem, diminuir a aceleração para eu colocar uma outra marcha, agora eu tiro da embreagem e ao mesmo tempo que eu tenho que
começar a pisar no acelerador para que a coisa for. Esquece, ninguém pensa nisso hoje em dia, a coisa já está bem automatizada, né? E é a mesma coisa em relação a essa produção dos queijos vegetais. A gente pode chegar em algo um pouco mais automatizado e depois até de receita em receita a gente conseguir criar em cima disso, abandonar até as receitas prontas, né? E a gente mesmo começar a constituir as nossas próprias receitas. Isso é muito possível, mas é interessante que a gente tenha o conhecimento das técnicas principalmente, né? Conhecer as técnicas e também conhecer os ingredientes que a gente está utilizando, né? Qual a função de cada um, tá? Então, deixo aqui o convite para que vocês explorem demais esse mundo dos queijos vegetais e tentem fazer a maior diversidade possível que vocês consigam.